A chuva caía impiedosa sobre as ruas de pedra de Leblon, refletindo a escuridão que tomava conta da alma de Isabela. O vento frio penetrava pelas frestas da pequena janela do quarto de empregada. O único refúgio que lhe restava na imensa mansão, que um dia chamou de lar. Ela acariciava o ventre ainda discreto, sentindo a vida que ali pulsava. Um contraste cruel com a morte de seus sonhos. As lágrimas escorriam silenciosas, misturando-se à lembrança das palavras ásperas de Eduardo, o homem por quem sacrificou sua juventude e que agora a tratava com desprezo e frieza. O som de passos ecoou pelo corredor escuro, e o coração de Isabela disparou em uma mistura de medo e esperança inútil. A porta se abriu abruptamente, revelando a silhueta de Eduardo, iluminada pela luz fraca do abajur. Seus olhos, antes cheios de promessas e ternura, agora transbordavam arrogância e uma crueldade que a assustava profundamente. Ele não estava sozinho. O perfume doce e enjoativo de Camila invadiu o ambiente apertado, sufocando Isabela com a realidade de sua traição. A presença daquela mulher ali era a prova definitiva de que seu casamento havia se transformado num verdadeiro inferno insuportável. Camila sorriu com desdém, observando a fragilidade de Isabela encolhida no canto da cama estreita, como um gesto possessivo. Ela entrelaçou seu braço no de Eduardo, sussurrando palavras maliciosas que Isabela não conseguia compreender, mas que feriam como navalhas. Eduardo sequer olhou para a esposa grávida com compaixão. Sua expressão era de puro aborrecimento, como se a existência dela fosse um obstáculo irritante em seu caminho para a grandeza. A riqueza que ele conquistara com o suor de Isabela agora financiava os luxos e caprichos de outra mulher, enquanto a verdadeira dona daquele império padecia na miséria absoluta. Isabela fechou os olhos, apertando com força o pequeno crucifixo de ouro que pendia de seu pescoço. Era a única herança de um passado desconhecido, o único objeto que a conectava a uma família que nunca teve. Em suas orações silenciosas, ela clamava a Nossa Senhora Aparecida por forças para suportar aquela humilhação, não por si mesma, mas pelo filho inocente que carregava no ventre. A fé era a âncora que a impedia de enlouquecer diante da crueldade de Eduardo, que outrora fora um homem humilde, mas cuja alma havia sido corrompida pela ganância e pelo poder. As lembranças do início do relacionamento invadiram sua mente como uma torrente dolorosa. Ela se recordou das noites em claro, trabalhando em 2 empregos exaustivos para pagar os estudos de direito de Eduardo. Ele prometia que, quando se tornasse um grande empresário, daria a ela o mundo inteiro e uma vida de rainha, acreditando cega e apaixonadamente nessas promessas vazias. Isabela entregou tudo o que possuía, esquecendo-se de guardar um pouco de dignidade para si mesma. Agora, o sucesso que construíram juntos tornou-se a arma que ele usava para destruí-la impiedosamente, apagando seu passado de lutas. O silêncio opressivo do quarto foi quebrado pela voz fria e cortante de Eduardo, exigindo que Isabela arrumasse suas poucas coisas e desaparecesse de sua vista. Ele a acusava de ser um peso, uma vergonha para sua nova posição social. Alguém que não se encaixava no mundo brilhante e sofisticado que Camila representava. Cada palavra proferida era um golpe direto no peito de Isabela, que apenas abaixou a cabeça, engolindo os soluços que teimavam em escapar. Ela sabia que discutir com aquele monstro disfarçado de cavalheiro seria inútil. Sua única saída era proteger a criança em seu ventre. Enquanto Eduardo e Camila davam as costas, deixando-a sozinha na penumbra gelada, Isabela tomou uma decisão silenciosa. Ela não permitiria que seu filho nascesse em um ambiente envenenado pelo ódio e pela ambição desmedida. Juntando as poucas roupas que lhe restavam em uma velha mala de lona, ela prometeu a si mesma que encontraria uma maneira de recomeçar, mesmo que o mundo inteiro parecesse conspirar contra ela. A força maternal recém-descoberta pulsava em suas veias, substituindo o desespero por uma determinação inabalável de lutar pela vida e pela justiça, confiando que Deus não abandonaria uma mãe aflita. A madrugada caía pesada sobre a cidade maravilhosa, e o som das ondas de Leblon ecoava distante, como um lamento fúnebre
pela família destruída. Isabela saiu pela porta dos fundos da mansão, caminhando pelas ruas desertas com passos vacilantes, mas decididos. O contraste entre as luxuosas coberturas e a sua solidão esmagadora evidenciava a crueldade daquela sociedade dividida. Ela não tinha para onde ir. Não tinha amigos influentes, mas levava consigo a pureza de seu amor de mãe e a certeza de que a roda da vida giraria, trazendo a verdadeira justiça para aqueles que a humilharam. O frio da noite carioca parecia penetrar até os ossos de Isabela, mas o ardor em seu coração a mantinha em movimento constante. Ela vagou por horas pelas calçadas bem pavimentadas da Zona Sul, observando os casarões iluminados que guardavam segredos tão sombrios quanto os de Eduardo. A imagem do rosto cínico do marido continuava a assombrar lá, misturando-se com as náuseas provocadas pela gravidez recém-descoberta. Cada respiração era um misto de exaustão profunda e um desejo inexplicável de sobreviver àquela provação divina. Deus estava testando sua fé de uma maneira que ela jamais poderia ter imaginado antes. Chegando a uma pequena praça mal iluminada, Isabela sentou-se em um banco de madeira desgastado, buscando algum alívio para suas pernas trêmulas. A solidão daquela noite expunha a dura realidade de sua existência, uma órfã sem passado, abandonada no mundo, cuja única família acabara de rejeitar-la cruelmente. Ela olhou para o céu estrelado do Rio de Janeiro, buscando algum sinal celestial que pudesse guiá-la através daquela escuridão opressiva. O pequeno crucifixo em seu peito parecia aquecer sua pele fria, como se uma presença invisível e amorosa estivesse ali, amparando-a e sussurrando que dias melhores ainda estavam por vir. Enquanto isso, na mansão que havia sido construída com o sacrifício financeiro de Isabela, o clima era de celebração macabra e desrespeito. Eduardo servia champanhe francês para Camila, rindo das preocupações mundanas enquanto brindavam ao sucesso de seus negócios escusos. Ele estava convencido de que havia se livrado de um fardo inútil, acreditando piamente que seu poder e dinheiro o blindariam contra qualquer consequência moral. A arrogância o cegava para a maldade de suas próprias ações, transformando-o num ser humano desprovido de qualquer empatia ou temor a Deus, embriagado pelo veneno letal que é a ganância desmedida. Camila, envolta em seda pura e joias reluzentes, observava a casa com olhos ávidos de conquista e dominação absoluta. Ela odiava a presença invisível de Isabela naqueles cômodos luxuosos e estava determinada a apagar qualquer vestígio da antiga esposa. Com palavras doces e venenosas, ela manipulava Eduardo com maestria invejável, instigando-o a destruir Isabela por completo e a não lhe deixar um único centavo de pensão. A maldade daquela mulher não conhecia limites, alimentando-se da destruição alheia para construir seu próprio castelo de vaidades ilusórias, ignorando que o destino costuma cobrar um preço muito alto por tais crueldades. O sol começou a despontar no horizonte, tingindo o céu sobre o Oceano Atlântico com tons de rosa e dourado. Trazendo a manhã, Isabela abriu os olhos cansados, despertando de um sono inquieto no banco da praça. Sentindo a dureza do mundo pesar sobre seus ombros, ela precisava encontrar um abrigo seguro, um lugar modesto, onde pudesse se alimentar adequadamente e proteger a semente de vida que florescia silenciosamente em seu ventre. A lembrança de uma velha amiga que morava nos arredores de uma favela distante surgiu em sua mente como um feixe de luz na imensa escuridão. O trajeto de ônibus até o subúrbio foi longo e extenuante, revelando as disparidades gritantes que rasgavam o tecido social do Brasil. Da beleza deslumbrante das praias ricas à pobreza crua das vielas íngremes e apertadas, Isabela observava a paisagem com os olhos marejados de pura tristeza. Ela estava retornando à estaca zero, ao mesmo ambiente de escassez, de onde havia lutado bravamente para escapar durante tantos anos difíceis. No entanto, ela preferia a miséria honesta daquele lugar à riqueza podre e corrompida que Eduardo havia abraçado, vendendo sua própria alma em troca de um falso e efêmero sucesso. Ao bater na porta de madeira lascada da pequena casa de tijolos expostos,
Isabela foi recebida pelos braços acolhedores e surpresos de Maria, a velha amiga, que conhecia as batalhas enfrentadas por Isabela desde a juventude humilde. Não fez perguntas invasivas. Apenas ofereceu um prato de comida quente, naquele casebre modesto, desprovido de qualquer luxo ou ostentação. Isabela encontrou o amor genuíno e a caridade que faltavam na opulência sufocante de Leblon. Ali, chorando nos ombros de Maria, ela desabafou toda a dor da traição impiedosa de Eduardo e revelou o milagre oculto daquela gravidez inesperada e frágil. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina de sobrevivência árdua, onde cada centavo precisava ser contado para garantir o mínimo de dignidade. Isabela começou a fazer pequenos trabalhos de costura para as vizinhas da comunidade, usando suas mãos calejadas para construir um futuro incerto. O bebê em seu ventre crescia a cada dia, tornando-se a sua maior motivação para não desistir diante das dificuldades imensas que surgiam constantemente. Apesar da tristeza profunda que ainda habitava seu peito machucado, havia uma luz de esperança que brilhava teimosa, sustentada por sua fé inabalável nos misteriosos e divinos propósitos. Enquanto Isabela lutava bravamente pela sobrevivência no subúrbio esquecido, Eduardo preparava o golpe final para aniquilar qualquer direito que a esposa possuísse legalmente. Influenciado pelas intrigas maldosas de Camila e de sua família poderosa, ele contratou os advogados mais inescrupulosos do Rio de Janeiro. A intenção nefasta era forjar provas falsas de infidelidade, destruindo a reputação imaculada de Isabela para expulsá-la definitivamente de sua vida pomposa. Eduardo não tinha nenhum escrúpulo em mentir descaradamente, transformando a vítima em culpada para proteger seu precioso patrimônio e sua imagem pública de empresário bem-sucedido e respeitável. Um verdadeiro hipócrita diante de todos. A notificação judicial chegou às mãos de Isabela em uma tarde abafada, trazendo nuvens escuras de tempestade para sua recém-descoberta paz interior. Lendo as palavras mentirosas contidas no documento formal, ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés cansados e machucados pela vida. Eduardo a acusava das piores atrocidades, exigindo o divórcio litigioso sem lhe conceder qualquer divisão de bens ou apoio financeiro durante a gravidez. A injustiça daquelas falsas acusações cortou o coração de Isabela de uma forma tão brutal que a fez duvidar momentaneamente de que o bem e a verdade pudessem realmente triunfar neste mundo corrompido. Contudo, olhando para a pequena imagem de Cristo crucificado pendurada na parede descascada de seu modesto quarto, ela encontrou a força necessária. A dor da cruz representava o sacrifício supremo, e ela compreendeu que sua própria cruz não poderia derrubar. Lá agora, enxugando as lágrimas quentes que queimavam seu rosto pálido, Isabela prometeu lutar com todas as suas forças no tribunal contra aquele monstro. Ela não permitiria que a verdade fosse enterrada pelas mentiras manipuladoras de Eduardo, nem deixaria que seu filho nascesse carregando a vergonha imerecida e dolorosa que tentavam jogar covardemente sobre a honra de sua mãe devota. A semente do grande confronto estava definitivamente plantada, preparando o terreno árido para uma batalha onde o dinheiro tentaria esmagar cruelmente a inocência. Isabela, desprovida de recursos financeiros, possuía apenas a sua verdade absoluta e a sua integridade inegociável como escudos. O destino invisível começava a mover suas peças misteriosas em direção ao tribunal, onde as máscaras de hipocrisia e ambição estariam prestes a cair violentamente. O que Eduardo jamais poderia prever em sua arrogância cega era que a justiça dos homens seria implacavelmente conduzida por uma força muito maior, revelando segredos guardados a 7 chaves pelo passado distante. As memórias da infância na Rocinha invadiam os pensamentos de Isabela, trazendo saudade e um vazio persistente. Crescer no orfanato administrado por freiras caridosas, em meio ao caos e à pobreza da maior favela do Rio de Janeiro, forjou sua resiliência inabalável. Ela observava as crianças correndo pelos becos estreitos, sentindo-se como uma intrusa no mundo,
Uma alma solitária, sem raízes ou identidade definida, a ausência de paz deixava uma ferida profunda em seu coração. Uma dor silenciosa e constante que nem mesmo as fervorosas orações diárias e o amor das irmãs conseguiam curar completamente em sua juventude. O único tesouro que Isabela possuía era um pequeno crucifixo de ouro, cuidadosamente guardado e sempre pendurado em seu pescoço. A irmã Rita, a freira que a criou com afeto maternal, costumava contar que aquele objeto sagrado estava preso às suas roupas de bebê quando foi encontrada. A tragédia ocorrera durante uma das piores enchentes que já devastaram as encostas da comunidade, levando vidas, casas e esperanças. Aquele pedaço de metal brilhante não era apenas um símbolo de sua fé inquebrantável em Deus, mas também a única ponte física que a ligava ao seu passado misterioso e doloroso. Agora, sentada na beirada da cama improvisada no subúrbio, ele segurava a joia com força, buscando algum consolo nas lembranças daquela época. Muitas vezes, imaginava como seriam os traços do rosto de sua mãe, ou se o seu pai tinha o mesmo olhar bondoso que ela tentava cultivar. O orfanato havia lhe dado abrigo e princípios morais rígidos, ensinando-lhe que a honestidade e o trabalho árduo eram os verdadeiros caminhos para a redenção. Contudo, a ausência do abraço protetor de uma família biológica deixava marcas profundas, tornando-a vulnerável às falsas promessas de amor que Eduardo lhe fizera um dia. A muitos quilômetros dali, no bairro nobre da Urca, a imponente mansão do juiz Sérgio Machado erguia-se como uma fortaleza inexpugnável. Conhecido por sua integridade impecável e decisões implacáveis no Supremo Tribunal, ele era a personificação da justiça na sociedade carioca, vestido sempre com ternos, sob medida e ostentando uma postura severa. Poucos ousavam questionar a sua autoridade suprema. No entanto, por trás daquela fachada de poder absoluto e frieza calculada, escondia-se um homem com a alma estilhaçada, um pai que carregava o peso de uma culpa insuportável e uma dor que o tempo jamais curou. O silêncio reinava absoluto nos vastos salões decorados com obras de arte caríssimas e móveis de madeira nobre. Sérgio caminhava solitário pelos corredores escuros de sua casa, servindo-se de uma dose dupla de uísque envelhecido para tentar anestesiar os tormentos de sua mente cansada. A riqueza material que acumulou ao longo de sua brilhante carreira não possuía nenhum valor real para ele, pois a verdadeira felicidade havia sido roubada de seus braços de forma cruel. Cada canto daquela mansão gigantesca apenas servia para ecoar a terrível solidão que o consumia lentamente durante as longas madrugadas. Ele adentrou o seu escritório luxuoso, iluminado apenas pela luz pálida da lua que entrava pelas imensas janelas de vidro. Caminhou a passos lentos até a mesa de mogno maciço e abriu com mãos trêmulas a gaveta, trancada à chave. De lá, retirou uma fotografia antiga e desbotada pelo tempo, o seu bem mais precioso e doloroso. Na imagem, sua falecida esposa sorria radiante, segurando nos braços uma bebê recém-nascida que exibia um sorriso inocente, as lágrimas que o meritíssimo juiz jamais permitia que o mundo visse começaram a escorrer livremente por seu rosto. Há exatos 25 anos, o destino havia traçado um plano implacável que destruiu a sua família de maneira irreversível. Sérgio, na época, um jovem promotor idealista, realizava um importante trabalho de assistência social nas áreas mais precárias da Rocinha. Em um fim de tarde fatídico, uma tempestade de proporções bíblicas castigou a cidade, provocando deslizamentos de terra assustadores. Em meio ao caos, desespero e gritos de socorro, a força incontrolável da natureza arrastou a sua filha pequena para longe, engolindo-a nas águas barrentas. O corpo da criança jamais foi encontrado, deixando uma incerteza angustiante. A esposa de Sérgio, incapaz de suportar a imensa agonia da perda e o luto contínuo, adoeceu gravemente e faleceu poucos anos depois, afogada na própria depressão. Desde aquele dia sombrio, o juiz trancou o seu coração a 7 chaves, dedicando-se obcecamente ao trabalho nos tribunais
para tentar esquecer o vazio existencial. Ele transformou-se em uma figura temida, aplicando a lei com uma rigidez cortante, sem abrir espaço para qualquer misericórdia. O homem amoroso que ele fora um dia morreu afogado na mesma lama que levou a sua pequena filha, restando apenas uma carapaça implacável. O detalhe que mais assombrava as memórias de Sérgio era um presente singelo que ele havia encomendado especialmente para o batizado da menina. Era um pequeno crucifixo de ouro maciço, banhado em lágrimas de pura devoção, com as iniciais da criança gravadas delicadamente em sua base escondida. Ele próprio havia colocado a corrente frágil ao redor do pescoço da bebê, horas antes da tragédia se abater sobre eles. Aquele objeto sagrado era o único laço material que atava o seu passado trágico, a esperança remota e quase extinta de que um milagre tivesse acontecido. Enquanto o juiz Sérgio se afundava em suas lembranças amargas na luxuosa urca, Isabela encontrava-se ajoelhada no chão áspero de seu quarto modesto na periferia. Ela acariciava o mesmo crucifixo de ouro, ignorando o frio que subia pelo cimento e penetrava em seus ossos cansados. Com os olhos fechados e o rosto banhado em lágrimas de dor e de esperança, ela suplicava aos céus por discernimento e coragem para enfrentar a batalha judicial contra Eduardo. A sua fé inabalável era a única armadura que a protegia contra a crueldade implacável do mundo. No dia seguinte, os raios de sol despontaram tímidos, trazendo o calor necessário para encorajar a jovem mãe a buscar o seu sustento diário. Isabela começou a trabalhar como faxineira em uma pensão decadente do bairro, limpando o chão ajoelhada para juntar os parcos trocados que garantiriam o enxoval do bebê. Cada movimento brusco trazia um leve desconforto em seu ventre, mas ela suportava a exaustão física com um sorriso sereno desenhado em seus lábios rachados. Ela sabia que precisava demonstrar força e retidão moral perante o juiz implacável. Do outro lado da cidade, alheio a qualquer escrúpulo, Eduardo movimentava as suas peças sujas com a astúcia de um verdadeiro predador sedento por poder. Ele havia subornado testemunhas falsas, convencendo vizinhos mal-intencionados a deporem contra a conduta ilibada da própria esposa que o ajudara a prosperar. A sua nova amante, Camila, observava tudo com um sorriso diabólico, ajudando a forjar os documentos que acusariam Isabela de adultério e abandono do lar conjugal. O plano covarde e nefasto estava sendo desenhado para destruir a reputação da jovem, deixando-a miserável. No imponente prédio do Tribunal de Justiça, os processos empilhavam-se na mesa de carvalho do juiz Sérgio Machado, aguardando o seu veredicto rigoroso e definitivo. O seu olhar frio percorria as páginas repletas de misérias humanas, mentiras deslavadas e ganâncias que destruíam laços familiares sagrados. Entre as dezenas de pastas amareladas, encontrava-se a petição inicial do divórcio litigioso, movido pelo poderoso empresário Eduardo, contra uma mulher desconhecida chamada Isabela. Sérgio leu os absurdos relatados pelos advogados caros, sentindo um desprezo natural por aqueles que tentavam usar a justiça. Embora o processo parecesse apenas mais um caso corriqueiro de traição conjugal forjada pela elite, algo na simplicidade da defesa de Isabela chamou a atenção do magistrado. A advogada pública que a representava descreveu a história de vida humilde da ré, mencionando a sua criação em um orfanato na Rocinha. A palavra Rocinha saltou aos olhos do juiz como uma faísca em um barril de pólvora, resgatando as memórias sombrias da tempestade trágica. Uma estranha palpitação tomou conta do seu peito endurecido, uma intuição que o fez agir. Os dias que antecederam a audiência foram um verdadeiro suplício psicológico para Isabela, que mal conseguia dormir, temendo o poder destrutivo das mentiras de Eduardo. Ela passava as noites em claro, costurando pacientemente roupinhas brancas para o bebê que crescia forte e alheio a toda aquela guerra. A sua barriga já se mostrava arredondada, evidenciando o milagre da vida que despontava em meio às ruínas do seu casamento despedaçado. As vizinhas bondosas da comunidade ofereciam chás calmantes e palavras de consolo, afirmando que Deus protegia os inocentes. Eduardo, por outro lado, vivia em uma bolha de arrogância absurda.
oferecendo jantares luxuosos para celebrar antecipadamente a sua vitória certa contra a ex-esposa indefesa. Ele zombava da pobreza de Isabela na frente dos seus amigos ricos e influentes, pintando-a como uma oportunista golpista. A impunidade enraizada na sociedade brasileira o fazia acreditar que o dinheiro poderia comprar não apenas os advogados, mas as sentenças. Ele sequer imaginava que a balança cega da justiça estava prestes a pesar o seu destino de forma aterrorizante e muito definitiva. O contraste entre a vida humilde da jovem grávida e o luxo ostensivo de seu algoz refletia perfeitamente a abissal desigualdade social que dividia o país. Enquanto Isabela economizava moedas preciosas para pagar a passagem de ônibus até o fórum, Eduardo e Camila encomendavam roupas de grifes europeias exclusivas. O mundo material aplaudia o sucesso ilícito do empresário corrupto, ignorando as lágrimas derramadas por quem havia pavimentado aquele caminho de falsas glórias. Mas o Tribunal da Consciência Divina já havia expedido a sua sentença. Aguardando o momento, na véspera do julgamento conturbado, Sérgio teve um sonho nítido e angustiante que o fez despertar suando frio no meio da madrugada tempestuosa. No pesadelo recorrente, ele ouvia a voz doce e cristalina de sua esposa, pedindo-lhe que abrisse os olhos e salvasse a pequena filha das águas. A correnteza lamacenta transformava-se subitamente no chão frio de mármore do seu tribunal de justiça, onde uma mulher chorava compulsivamente. Clamando por socorro, ele levantou-se ofegante, sentindo uma dor aguda no peito. Assustado e totalmente confuso com as imagens, na mesma manhã chuvosa, Isabela vestiu o seu melhor vestido florido. Uma peça simples e desgastada, que já não escondia a curva pronunciada da gravidez. Ela prendeu os cabelos escuros em um coque modesto e ajustou o cordão de ouro no pescoço. Sentindo o crucifixo repousar frio sobre a pele, diante do pequeno altar improvisado no canto do quarto, ela rezou fervorosamente, entregando o seu destino e o do seu filho nas mãos de Deus misericordioso. Ela não desejava vingança, apenas implorava por uma libertação digna e totalmente justa. O percurso de ônibus até o centro da cidade foi marcado pela angústia claustrofóbica e pelo barulho ensurdecedor do trânsito caótico da metrópole carioca. Isabela observava os pingos de chuva, desenhando caminhos tortuosos no vidro da janela, imaginando as feições rígidas do temido juiz que decidiria o seu futuro. A sua advogada, uma mulher bondosa, mas sobrecarregada pelo sistema público falido, havia-lhe avisado sobre a fama implacável do Dr. Sérgio Machado. A perspectiva de enfrentar a severidade do magistrado insensível fazia o seu estômago revirar e tremer violentamente. Ao desembarcar nas escadarias suntuosas do fórum, Isabela sentiu-se como uma formiga minúscula diante de um formidável e intransponível monumento erguido pela frieza humana. Os corredores largos, com pisos de mármore brilhante e colunas majestosas, cheiravam a cera polida e exalavam uma atmosfera intimidadora de autoridade suprema inquestionável. Ela avistou Eduardo de longe, vestindo um terno italiano cinza claro, acompanhado por advogados arrogantes que riam alto de alguma piada cruel. O coração da jovem acelerou descompassado, enquanto ela apertava o crucifixo, buscando força divina para não desabar em lágrimas, dentro de seu luxuoso gabinete reservado. O juiz Sérgio Machado vestia a sua toga preta, a armadura implacável que o separava das dores dos simples mortais. Ele ajustou o colarinho impecável, encarando o próprio reflexo cansado e envelhecido no espelho. Um homem que há muito havia perdido a capacidade de amar. O oficial de justiça bateu suavemente na porta de madeira nobre, anunciando que todas as partes do complexo processo já estavam presentes na sala. O magistrado respirou fundo, pegou a pasta do divórcio e caminhou rumo ao tribunal. A sala de audiências era gélida, dominada pelo imponente painel de madeira escura que emoldurava a alta cadeira destinada à autoridade máxima daquele ambiente temido. Isabela caminhou lentamente até a mesa da defesa, sentindo os olhares de repulsa e desdém lançados por Eduardo
e seus advogados criminalistas meticulosamente engravatados. Ela ajeitou a cadeira pesada, repousando as mãos trêmulas sobre a barriga, em um gesto instintivo de proteção contra a maldade que exalava daquele espaço hostil. A sensação de impotência esmagava os seus pulmões, mas a fé inabalável fortalecia a alma. O murmúrio das conversas maldosas de Eduardo foi abruptamente interrompido pelo som seco e autoritário da pesada porta de carvalho maciço, sendo aberta com firmeza. Todos os presentes na sala levantaram-se rapidamente, em um sinal mudo de reverência e temor, enquanto o temido juiz, Sérgio Machado, adentrava o recinto judicial. A sua presença imponente exalava uma energia densa e avassaladora, silenciando qualquer pensamento de injustiça ou fraude que pairasse sobre as mentes corruptas. O magistrado sentou-se lentamente, ajeitando os óculos de leitura, alheio ao grande milagre que estava próximo. O ambiente do tribunal parecia sufocar Isabela, enquanto as palavras do advogado de Eduardo ecoavam como trovões em uma tempestade devastadora e impiedosa. O engravatado discursava com uma arrogância teatral, apresentando uma narrativa completamente distorcida sobre os anos de casamento que a jovem havia dedicado ao empresário. Segundo as mentiras meticulosamente ensaiadas e registradas nos autos do processo, Isabela não passava de uma mulher desequilibrada, interesseira e infiel, que havia destruído a paz do lar conjugal. Cada acusação falsa era um golpe profundo em seu peito já tão machucado. Eduardo mantinha uma postura cínica e relaxada na cadeira, cruzando os braços em um claro sinal de superioridade diante da dor de sua ex-esposa. Ele trocava olhares de cumplicidade com seus defensores muito bem pagos, certo de que o dinheiro e a influência poderiam reescrever o passado da maneira que mais lhe convinha. A presença imaginária de Camila, a amante cruel que havia orquestrado toda aquela farsa diabólica dos bastidores, parecia pairar sobre o tribunal como uma sombra venenosa. O plano deles era deixar ela absolutamente sem nada. A crueldade do esquema montado por Eduardo atingiu o seu ápice repugnante quando a primeira testemunha comprada foi chamada para prestar o seu falso depoimento. Tratava-se de um antigo motorista da mansão, um homem em quem Isabela sempre confiara e a quem ajudara em momentos de extrema dificuldade financeira. Sem hesitar e desviando o olhar, ele jurou perante o juiz que havia presenciado encontros furtivos da patroa com homens desconhecidos. A traição daquele funcionário humilde, corrompido por maços de dinheiro sujo, dilacerou ainda mais o coração de Isabela. Isabela sentiu as lágrimas quentes transbordarem de seus olhos marejados, escorrendo silenciosamente pelo rosto pálido e marcando a sua profunda indignação e tristeza. Ela tentou sussurrar para a sua defensora pública que tudo aquilo era um absurdo, uma invenção grotesca para justificar o abandono cruel que estava sofrendo. No entanto, a advogada, visivelmente intimidada pelo peso da banca adversária e pela postura severa do magistrado, apenas pediu que ela mantivesse a calma. A jovem mãe abraçou o próprio ventre protetoramente, sentindo o bebê agitar-se diante de tanta tensão emocional. A monstruosidade das intenções de Eduardo não se limitava apenas a usurpar a parte da riqueza que Isabela havia ajudado a construir com muito suor. O advogado de acusação, com um sorriso gélido e calculista, solicitou formalmente a guarda exclusiva da criança que ainda sequer havia nascido. Ele argumentava cinicamente que uma mulher moralmente corrompida e sem meios de subsistência não teria a menor condição de criar o herdeiro de um empresário tão ilustre. O pânico paralisou a respiração de Isabela, transformando o seu desespero silencioso em puro terror. Aquela audiência desumana era o retrato perfeito e cruel da desigualdade abissal que dividia a sociedade brasileira, separando os poderosos dos miseráveis e oprimidos. De um lado, o dinheiro comprava verdades fabricadas, dignidades perdidas e sentenças antecipadas, esmagando sem piedade qualquer obstáculo que se atrevesse a cruzar o seu caminho. Do outro, uma mulher pobre, órfã e grávida, carregando apenas a sua integridade moral como escudo invisível contra uma máquina de moer reputações,
A balança cega da justiça parecia pender perigosamente para o lado da conta bancária mais recheada. O juiz Sérgio Machado observava toda aquela encenação patética com o semblante impassível e a frieza cortante que o haviam tornado uma verdadeira lenda. Ele já havia testemunhado milhares de divórcios litigiosos repletos de baixarias, onde casais trocavam ofensas terríveis para proteger seus valiosos patrimônios acumulados. Aos seus olhos experientes e cínicos, o teatro montado pela equipe de Eduardo parecia bem ensaiado, perfeitamente estruturado para não deixar brechas na lei. Contudo, algo na postura frágil, mas digna daquela mulher grávida, o incomodava de uma forma muito estranha e profunda. Ele ajeitou os óculos sobre o nariz, fixando o olhar penetrante na figura miúda de Isabela, que tremia de frio e de humilhação constante. Havia uma tristeza genuína naqueles olhos amendoados, uma pureza que contrastava violentamente com a lama que os advogados tentavam jogar sobre o seu nome. Sérgio notou como ela segurava o ventre e apertava algo escondido sob a gola do vestido barato, buscando consolo em meio ao caos destruidor. O magistrado, acostumado a decifrar mentirosos profissionais, não encontrava nela a arrogância típica de uma mulher golpista. O interrogatório prosseguiu implacável, e uma segunda testemunha forjada. Desta vez, uma ex-empregada ambiciosa subiu ao púlpito para destilar o seu veneno comprado a ouro. Ela relatou com falsos detalhes como Isabela supostamente negligenciava a organização da casa e tratava o marido com um desprezo constante e imperdoável. Cada mentira proferida era recompensada mentalmente com o dinheiro que Camila havia transferido clandestinamente para a conta daquela mulher sem caráter. A teia de falsidades estava tão bem tecida que até mesmo os funcionários do tribunal pareciam convencidos da culpa evidente de Isabela. O teto do tribunal parecia desabar lentamente sobre a cabeça de Isabela, sufocando o ar que ela tentava desesperadamente puxar para os seus pulmões. Ela fechou os olhos, transportando a sua mente atormentada para longe daquele inferno jurídico, buscando refúgio nas orações que aprendeu com as freiras bondosas. Pedia a Nossa Senhora que intercedesse por ela e pelo seu bebê inocente, implorando por um raio de luz naquela escuridão que ameaçava engolir a sua vida. A fé inabalável era o único pilar que impedia o seu colapso total. Enquanto isso, Eduardo degustava a sua iminente vitória com o prazer sádico de um predador que encurrala a sua presa vulnerável e indefesa. Ele sequer sentia remorso por tentar roubar a criança do ventre da mãe, considerando o futuro bebê apenas mais um troféu para exibir à alta sociedade carioca. Na sua mente, doentia e corrompida, ele estava purificando a própria imagem pública, apagando o seu passado humilde ao descartar a mulher que conhecia as suas verdadeiras origens. A vaidade desmedida havia devorado completamente a sua alma, mas a intuição afiada do juiz Sérgio Machado apitava como um alarme incômodo no fundo da sua mente brilhante, treinada por décadas de julgamentos complexos. Ele observou as contradições sutis nos depoimentos das testemunhas ensaiadas, a forma mecânica como recitavam os horários e os detalhes dos supostos adultérios imorais, a ausência de qualquer prova material robusta, como fotografias ou mensagens comprometedoras. Tornava aquela narrativa perfeita e melodramática, suspeita aos seus olhos escrutinadores. A sua sede por justiça verdadeira começava a falar mais alto do que o rito processual mecânico. A defensora pública, percebendo a fragilidade absoluta de sua posição desprivilegiada, levantou-se timidamente para tentar questionar as acusações absurdas lançadas contra a sua cliente indefesa. Com a voz trêmula, ela tentou expor a discrepância financeira entre as partes e sugeriu que os depoimentos poderiam estar sendo fortemente influenciados pelo poder econômico do autor. No entanto, os protestos ríspidos dos advogados de Eduardo abafaram rapidamente a sua argumentação tímida, transformando a tentativa de defesa num verdadeiro fracasso humilhante. A justiça dos pobres parecia não ter voz ativa naquele espaço opressivo. Percebendo que a sua representante legal
estava sendo completamente engolida pelos tubarões engravatados. Isabela tomou uma decisão drástica e movida pelo desespero de uma mãe. Ela não poderia permitir que o seu caráter ilibado fosse assassinado publicamente e, muito menos, que o filho que carregava fosse roubado de seus braços amorosos, ignorando as regras rígidas do tribunal e as advertências apavoradas de sua advogada. A jovem levantou-se bruscamente de sua cadeira pesada de madeira. O silêncio recaiu imediatamente sobre a sala, enquanto todos os olhares julgadores convergiam para ela, com o rosto banhado em lágrimas e as mãos trêmulas apoiadas sobre o ventre arredondado. Isabela fixou o seu olhar diretamente na figura intimidadora do juiz. A sua voz, no início, embargada pelo choro sofrido, foi ganhando força à medida que a indignação divina inundava o seu peito oprimido por tantas inverdades. Ela declarou em alto e bom som que jamais havia traído o homem a quem dedicara toda a sua juventude e os seus sacrifícios diários. As suas palavras carregavam a dor crua de quem não tinha nada a esconder. E lá narrou, com uma emoção cortante que arrepiou até os funcionários mais insensíveis. As noites em claro que passara trabalhando dobrado para pagar as mensalidades, descreveu as humilhações que suportou em silêncio para que Eduardo pudesse focar nos estudos e construir o império que hoje ele usava para destruí-la covardemente. Isabela não pedia o dinheiro sujo dele. Clamava apenas pelo direito sagrado de criar o seu filho em paz, longe daquela podridão moral que havia corrompido o marido. Era o grito desesperado de uma alma verdadeiramente inocente. As verdades cruas lançadas por Isabela ecoaram pelas paredes de mármore do tribunal, atingindo o ego inflado de Eduardo como chicotadas ardentes e muito dolorosas. O rosto do empresário, antes pálido, agora avermelhava-se de uma raiva incontrolável, desmascarado diante da autoridade suprema que ele tanto temia e respeitava. Ele não suportava a ideia de ser exposto como um aproveitador cruel. Alguém que subiu na vida pisando nas costas de uma mulher pobre e devotada. A máscara de cidadão de bem estava começando a rachar perigosamente diante de todos. O juiz Sérgio Machado ouviu cada palavra do desabafo emocionado com uma atenção paralisante, sentindo o coração bater em um ritmo estranho e esquecido. A voz de Isabela, carregada de um timbre doce, apesar de todo o sofrimento, despertou uma lembrança longínqua e enterrada nas profundezas da sua dor insuportável. Era como se a alma bondosa da sua falecida esposa estivesse ali, materializada na fragilidade e na bravura daquela jovem grávida que lutava bravamente pela sua prole. Uma conexão invisível e poderosa começou a se formar naquele exato instante. Incapaz de conter a fúria que ferveu em seu sangue perante a humilhação pública, Eduardo ignorou os sinais desesperados de contenção de seus advogados caríssimos. Ele levantou-se abruptamente, batendo com os punhos cerrados na mesa de carvalho, e começou a proferir xingamentos horríveis contra a mãe de seu próprio filho. Chamou-a de louca, de mentirosa patológica e de lixo que ele havia recolhido das sarjetas imundas da Rocinha por pura e simples pena. A violência verbal transformou a sala de audiências num verdadeiro campo de batalha completamente descontrolado. O caos tomou conta do ambiente solene, com a defensora pública tentando desesperadamente proteger a sua cliente dos ataques histéricos e desmedidos do empresário enfurecido. Os seguranças do tribunal deram passos incertos à frente, aguardando a ordem expressa do juiz para intervir e conter a fúria irracional de Eduardo. Isabela encolheu-se instintivamente, protegendo a barriga com os dois braços. Apavorada com a transformação demoníaca do homem, que um dia ela acreditou amar profundamente, a tempestade que havia começado em Leblon agora atingia o seu clímax destrutivo no coração da justiça. Com um golpe seco e estrondoso de seu malhete de madeira, o juiz Sérgio Machado exigiu silêncio imediato, fazendo as paredes do tribunal vibrarem assustadoramente. O som autoritário cortou os gritos de Eduardo, instaurando uma mudez pesada e carregada de tensão palpável em cada canto daquela sala opressiva. O magistrado,
com os olhos faiscando de uma raiva fria e contida, advertiu o autor do processo de que qualquer nova manifestação desrespeitosa resultaria em prisão imediata por desacato. A autoridade suprema da lei retomava o controle daquela situação deplorável. Apesar da intervenção enérgica e protetora do juiz, o dano emocional já estava feito, deixando Isabela à beira de um perigoso e completo esgotamento físico e mental. As pernas da jovem fraquejaram, e ela precisou apoiar-se pesadamente na mesa para não desabar no chão frio e duro de mármore. Uma dor aguda e repentina cortou o seu baixo ventre. Um aviso assustador de que o estresse extremo estava ameaçando a vida frágil que carregava consigo. Ela fechou os olhos, respirando de forma ofegante, sentindo o mundo girar violentamente ao seu redor. O ar do tribunal tornara-se espesso e irrespirável, carregado com o peso das mentiras cruéis e do ódio irracional que envenenavam a disputa judicial impiedosa. Eduardo, com os dentes trincados e o orgulho ferido, encarava a ex-esposa com um desejo genuíno e doentio de destruí-la fisicamente ali mesmo. O destino, implacável e caprichoso, preparava o palco perfeito para o confronto final que mudaria a vida de todos os presentes de forma irreversível e chocante. A tempestade estava prestes a desencadear o seu raio mais devastador sobre a arrogância humana. Enquanto a tensão continuava a sufocar os presentes, o juiz, Sérgio Machado, anotou algumas palavras em seu bloco, preparando-se para conduzir a fase mais crítica daquele julgamento. Ele prometeu a si mesmo que não permitiria que a injustiça prevalecesse em seu tribunal, movido por uma força estranha que o compelia a proteger aquela jovem sofredora. O relógio na parede tic-taqueava implacavelmente, marcando os segundos finais, antes que o ódio cego de Eduardo ultrapassasse a última barreira civilizatória imaginável. A explosão iminente seria o estopim de um milagre longamente esperado. O silêncio que se abateu sobre o tribunal era pesado e sufocante, carregado pela tensão palpável que emanava do confronto direto entre os dois. Isabela tentava desesperadamente recuperar o fôlego, apoiando as mãos trêmulas sobre a mesa de madeira maciça, enquanto as dores em seu ventre se intensificavam perigosamente. A exaustão física e mental de uma gravidez negligenciada, somada ao terror psicológico imposto pelas mentiras cruéis de Eduardo, ameaçava derrubá-la. A qualquer momento, suas pernas vacilavam sob o vestido modesto, mas a chama protetora do instinto materno a mantinha teimosamente de pé diante daquele monstro. Eduardo, por sua vez, fervia em uma fúria incontrolável e cega, sentindo o seu orgulho monumental ser ferido publicamente pelas verdades inegáveis da ex-esposa. Ele, um empresário de sucesso e futuro, genro de um político influente, não admitia ser exposto daquela maneira humilhante perante a mais alta autoridade. O rosto antes impecavelmente barbeado e sereno, agora estava contorcido em uma máscara de ódio puro, revelando a verdadeira essência perversa que ele sempre tentou esconder. A máscara do cidadão de bem derretia rapidamente sob o calor escaldante da sua própria arrogância desmedida e vaidade doentia, ignorando completamente as advertências severas do magistrado e os apelos desesperados de seus próprios advogados. Eduardo deu um passo ameaçador na direção de Isabela. A distância entre a mesa da acusação e a da defesa pareceu encurtar drasticamente, transformando o espaço solene da justiça em uma arena de horrores. Ele cuspiu palavras carregadas de um veneno letal, chamando a mulher que o ajudara a construir seu império de escória miserável. Uma parasita inútil das favelas. A crueldade de suas ofensas ecoava pelas paredes de mármore do recinto, chocando profundamente até mesmo os funcionários mais insensíveis. Isabela ergueu o queixo com uma dignidade surpreendente para alguém em estado de tamanha vulnerabilidade, recusando-se a abaixar a cabeça perante os insultos covardes, com a voz embargada pelas lágrimas teimosas, mas firme em sua convicção divina. Ela declarou que a verdadeira miséria residia na alma apodrecida de Eduardo. Ela afirmou com coragem inabalável
que protegeria o filho daquela podridão moral com a própria vida, clamando pela justiça dos céus contra a maldade dos homens. Aquela demonstração de bravura e resiliência feminina foi o estopim que incendiou a mente perturbada e orgulhosa do agressor enfurecido. Cego pela fúria irracional e sentindo o seu poderio financeiro ameaçado pela coragem moral de uma mulher grávida e desamparada, Eduardo perdeu completamente o controle. Num ímpeto de violência selvagem e covardia extrema, ele avançou o último passo que o separava da esposa, erguendo a mão direita de forma ameaçadora, antes que qualquer segurança pudesse intervir ou que a advogada de defesa pudesse gritar por socorro. A tragédia anunciada materializou-se no centro da sala. Estalo ensurdecedor e terrivelmente violento, cortou o ar gélido do tribunal, calando a respiração de absolutamente todos os presentes. O tapa desferido por Eduardo atingiu o rosto pálido e cansado de Isabela com uma força brutal, desproporcional e carregada de todo o seu ódio. O impacto covarde foi tão severo que o corpo frágil da jovem gestante foi arremessado violentamente para o lado, perdendo o equilíbrio de forma assustadora. Ela tentou inutilmente agarrar-se à beirada da mesa de madeira escura, mas as suas mãos escorregaram, não encontrando apoio suficiente para evitar a queda iminente. O grito abafado de dor e pavor escapou de seus lábios rachados. Enquanto o mundo inteiro girava vertiginosamente ao seu redor, Isabela desabou pesadamente sobre o chão de granito polido do tribunal. Um baque surdo que pareceu ecoar nas profundezas da alma de quem assistia. Auker. A sua preocupação instintiva e imediata foi curvar o corpo para proteger o ventre arredondado, recebendo o impacto total nos ombros e nos braços. A dor excruciante irradiou pela sua coluna, misturando-se ao desespero angustiante de uma mãe que temia instintivamente pela vida do pequeno ser que carregava. Deitada ali, humilhada e ferida, a jovem chorava compulsivamente, agarrada à própria barriga, enquanto o silêncio da perplexidade absoluta tomava conta do local. A queda brusca fez com que a gola modesta do vestido florido de Isabela rasgasse levemente na altura do ombro, repuxada pelo movimento violento. Com isso, o pequeno crucifixo de ouro, a única relíquia sagrada do seu passado misterioso na Rocinha, saltou para fora das roupas. Brilhando sob a luz, a corrente fina arrebentou-se parcialmente, deixando a joia balançar livre e visível no pescoço da jovem caída, expondo também uma pequena marca de nascença escurecida logo abaixo da nuca. Esses detalhes singelos e aparentemente insignificantes estavam prestes a desencadear a maior reviravolta daquela trágica tarde. O choque paralisou a sala de audiências por uma fração de segundo que pareceu durar uma eternidade angustiante. Um congelamento temporal diante da barbárie pura. A visão grotesca de um empresário rico agredindo fisicamente uma mulher grávida dentro da mais alta corte de justiça carioca era algo completamente inconcebível e monstruoso. Os advogados de Eduardo recuaram horrorizados, percebendo que o seu cliente arrogante acabara de assinar a própria sentença de ruína com aquele ato criminoso indiscutível. A impunidade, que ele tanto venerava e na qual cegamente acreditava, desmoronava rapidamente perante a materialidade de uma agressão tão covarde. Do alto da sua tribuna imponente, o juiz, Sérgio Machado, assistiu a toda a cena dantesca, com os olhos arregalados, o sangue fervendo em suas veias. O magistrado, famoso por sua frieza calculista e implacável, sentiu o coração falhar uma batida diante da extrema violência perpetrada contra aquela moça indefesa. Ele imediatamente agarrou o seu malhete de madeira, batendo-o repetidas vezes com uma fúria avassaladora, exigindo a prisão em flagrante do agressor enlouquecido. A sua voz, antes sempre controlada e monótona, agora trovejou com uma indignação feroz que fez as paredes do fórum tremerem intensamente. Os guardas de segurança do tribunal, despertando do torpor causado pelo choque da agressão súbita, avançaram rapidamente sobre Eduardo, imobilizando-o com força desproporcional e necessária. O empresário,
ainda cego pela ira irracional. Tentava debater-se de forma patética, gritando absurdos sobre os seus direitos e a sua posição social privilegiada. Ele exigia falar com poderosos, esbravejando que compraria a todos e destruiria quem quer que ousasse tocar em seu precioso paletó italiano feito sob medida. Contudo, as algemas frias fecharam-se com um clique definitivo e metálico em seus pulsos, silenciando parte de sua arrogância desprezível. Enquanto o caos se instaurava com a contenção severa e barulhenta do agressor, a defensora pública correu desesperadamente em direção à sua cliente caída no chão. Ela ajoelhou-se ao lado de Isabela, amparando a cabeça da jovem grávida, clamando por socorro médico urgente para garantir a segurança do bebê inocente. As lágrimas misturavam-se ao desespero enquanto ela examinava os ferimentos superficiais da moça, rezando a todos os santos para que o pior não tivesse acontecido. A solidariedade feminina brilhava intensamente naquele momento de profunda escuridão, contrastando com a monstruosidade presenciada minutos antes naquele recinto sagrado. Sérgio Machado, ignorando completamente os protocolos rígidos que limitavam a postura de um juiz de direito do Supremo, levantou-se abruptamente de sua cadeira acolchoada e pomposa, movido por um instinto visceral e inexplicável que lhe apertava o peito de maneira dolorosa. Ele desceu rapidamente os degraus de madeira do púlpito reservado. O magistrado abriu caminho a passos largos e determinados através da aglomeração de funcionários atônitos que se formava em torno da vítima ferida e chorosa. O seu único objetivo imediato era assegurar-se pessoalmente de que aquela jovem frágil e a criança sobreviveriam àquele ataque deplorável. Ao aproximar-se da roda de pessoas que amparavam Isabela, o juiz abriu espaço com uma autoridade inquestionável, fazendo com que todos recuassem respeitosamente diante de si. Ele abaixou-se lentamente, os joelhos tocando o mármore frio do chão, uma atitude que ninguém jamais imaginaria ver o temido doutor Sérgio Machado tomar publicamente. O seu olhar severo suavizou-se instantaneamente ao cruzar com os olhos amendoados e apavorados da jovem mãe, marejados pelas lágrimas da mais profunda dor física e existencial. Havia uma familiaridade assustadora naquela troca de olhares, uma conexão de almas machucadas pela tragédia impiedosa. Foi nesse exato e sublime milésimo de segundo, enquanto estendia as mãos trêmulas para ajudar a defensora a erguer os ombros caídos de Isabela, que o improvável ocorreu. O olhar clínico e atento do experiente magistrado foi irremediavelmente atraído pelo brilho metálico que repousava sobre o pescoço suado e alvo da pobre mulher agredida. O crucifixo de ouro maciço, agora totalmente exposto e livre do véu de tecido barato, revelou os seus detalhes singulares sob a dura iluminação fluorescente da sala. O coração do juiz parou brutalmente, como se um raio divino tivesse rasgado o seu peito ao meio. As feições endurecidas do homem implacável desmoronaram em um instante, substituídas por uma palidez fantasmagórica que assustou a todos os presentes que o observavam de perto. As mãos do Dr. Sérgio começaram a tremer violentamente, incapazes de responder aos comandos lógicos de uma mente que acabara de sofrer um curto-circuito emocional devastador. Ele fixou os olhos vidrados na pequena joia pendurada, reconhecendo sem sombra de dúvidas os contornos artesanais e inconfundíveis que ele próprio encomendara há mais de 2 décadas. A respiração do juiz tornou-se incrivelmente pesada, entrecortada por pequenos suspiros de pura agonia espiritual. Com uma hesitação reverente e as pontas dos dedos gélidos, Sérgio ousou tocar na superfície fria do metal dourado que repousava no peito de Isabela caída. Ele virou delicadamente o crucifixo machucado pelo impacto, revelando a base oculta onde pequenas letras cursivas haviam sido gravadas com maestria para o batizado da sua bebê. As iniciais confirmavam as suas suspeitas mais loucas, mas foi ao notar a minúscula mancha escura na nuca da jovem que a sua sanidade finalmente ruiu por completo. A marca de nascença, idêntica à que ele beijava todas as noites, estava ali, inegável. O tempo pareceu suspender a sua marcha implacável,
mergulhando a sala de audiências num silêncio absoluto e sobrenatural que antecede as maiores epifanias da história humana. O juiz, Sérgio Machado, o pilar de gelo da justiça carioca, deixou escapar o primeiro soluço contido em 25 anos de um luto torturante. As lágrimas, há muito represadas atrás de uma muralha de amargura indestrutível, romperam os diques do seu coração cansado, lavando o seu rosto enrugado com a força de uma tempestade. Ele havia encontrado o seu tesouro perdido no momento de maior dor da vida dela. Isabella, ainda atordoada pela agressão sofrida e confusa com a mudança radical na postura daquela autoridade temida, observou o juiz chorar copiosamente sobre os seus ombros feridos. Ela não conseguia compreender o motivo pelo qual aquele homem imponente, rico e poderoso, estava desmoronando aos seus pés, agarrado ao seu crucifixo de infância na rocinha. A dor aguda em seu ventre parecia diminuir lentamente, substituída por um calor acolhedor e estranho que emanava das mãos trêmulas do magistrado que a amparava protetoramente. O destino havia costurado as suas trajetórias dilaceradas no palco mais improvável e dramático possível. Enquanto os paramédicos adentravam o recinto apressadamente com a maca para resgatar a vítima, Eduardo era arrastado algemado para as celas escuras do subsolo do imponente prédio. Ele gritava ameaças vazias aos prantos de ódio, ignorando completamente que acabara de ferir a filha biológica do homem mais poderoso de todo o sistema judiciário brasileiro. A roda do karma havia girado de forma brutal, punindo a arrogância do empresário com a precisão letal e poética de uma justiça genuinamente divina e irreparável. O julgamento terreno daquela tarde havia terminado, mas a verdadeira redenção familiar apenas estava começando ali. O caos no tribunal cedeu lugar à urgência médica quando os paramédicos chegaram com a maca para resgatar Isabella. O juiz, Sérgio Machado, ignorando completamente os olhares perplexos dos presentes, recusava-se a soltar a mão trêmula da jovem ferida. Ele acompanhou a maca pelos corredores de mármore, com o coração batendo descompassado e a respiração ofegante, movido por um instinto paternal subitamente despertado. As sirenes da ambulância cortaram o trânsito barulhento do Rio de Janeiro, abrindo caminho para o hospital mais próximo, enquanto o magistrado rezava silenciosamente para que a sua filha recém-descoberta sobrevivesse ao ataque brutal. Dentro da ambulância em movimento rápido, o ambiente era de extrema tensão e cuidado contínuo com a gestante assustada. Isabella olhava para o homem engravatado ao seu lado, incapaz de compreender a razão daquela devoção repentina e surpreendente. O juiz acariciava suavemente os cabelos umedecidos pelo suor frio da moça, murmurando palavras de conforto inaudíveis em meio ao barulho ensurdecedor da sirene ligada. O crucifixo de ouro balançava levemente com o balanço do veículo, brilhando como um farol de esperança divina que iluminava a escuridão daquele dia trágico, prometendo a cura para duas almas destroçadas pelo tempo. Ao chegarem à emergência do hospital particular luxuoso, uma equipe de médicos renomados já aguardava a paciente em estado crítico. Isabella foi levada às pressas para a sala de exames obstétricos, deixando Sérgio Machado para trás no corredor iluminado e gélido. O temido juiz da Suprema Corte caminhava de um lado para o outro, esfregando o rosto cansado e tentando processar o turbilhão de emoções conflitantes. A imagem daquela pequena marca de nascença e as iniciais gravadas no crucifixo martelavam incansavelmente em sua mente brilhante, confirmando o milagre impossível que ele aguardara durante 25 anos ininterruptos. As memórias da enchente devastadora na Rocinha voltaram com uma força avassaladora, rasgando o peito de Sérgio com uma dor nostálgica. Ele relembrou o desespero de buscar a sua bebê nos escombros lamacentos, a agonia de enterrar a esposa consumida pela depressão e o vazio existencial diário. Contudo, a possibilidade real de que a sua menininha estivesse ali, lutando pela própria vida e pela do neto que carregava, transformava o seu luto antigo numa chama ardente. A esperança ressurgia das cinzas de um passado sombrio, alimentada pela certeza inexplicável de que os caminhos divinos
eram realmente misteriosos e perfeitos. Após horas de uma angústia absolutamente torturante e indescritível na sala de espera silenciosa, o médico-chefe finalmente apareceu com notícias, como um sorriso sereno. Ele informou ao juiz ansioso que Isabela e o bebê estavam fora de qualquer perigo iminente ou grave. O choque do golpe e a queda haviam causado um trauma físico superficial e um grande estresse emocional. Mas a gravidez permanecia milagrosamente intacta e segura. Sérgio Machado soltou um suspiro profundo de alívio genuíno, sentindo as lágrimas quentes voltarem a umedecer os seus olhos severos. Agradecendo silenciosamente a Deus por aquela imensa misericórdia concedida, com a autorização médica garantida e o coração disparado de ansiedade paternal, Sérgio caminhou lentamente em direção ao quarto hospitalar privativo. Isabela repousava na cama reclinável, com o semblante pálido iluminado pela luz suave do abajur, ostentando curativos nos arranhões dos braços delicados. Ao notar a presença imponente do magistrado cruzando a porta de forma respeitosa, ela tentou ajeitar-se timidamente no travesseiro. Sentindo uma estranha paz invadir o recinto silencioso, o olhar frio e cortante do homem da lei havia desaparecido por completo, substituído por uma ternura infinita e comovente que a jovem órfã jamais experimentara em sua vida. Sérgio aproximou-se da beirada da cama hospitalar, puxando uma cadeira estofada para sentar-se o mais próximo possível da jovem paciente surpresa. Ele respirou fundo, tentando controlar o tremor incontrolável das suas mãos experientes, antes de iniciar a conversa mais importante e decisiva de sua existência. Com uma voz embargada pela emoção contida, ele pediu gentilmente permissão para observar mais uma vez o pequeno crucifixo de ouro que pendia do pescoço dela. Isabela assentiu silenciosamente, entregando a joia sagrada nas mãos do juiz, sem imaginar que aquele simples pedaço de metal carregava a chave para o seu passado desconhecido. Com extrema delicadeza, o magistrado virou o crucifixo, machucado, apontando para as pequenas letras cursivas cravadas habilmente na base brilhante e dourada. Ele revelou a Isabela que aquelas eram as iniciais da sua falecida filha, perdendo-se nas lembranças do dia em que encomendou a joia especial. A jovem escutava a narrativa com os olhos arregalados, o coração batendo descompassado no peito, enquanto as peças do quebra-cabeça de sua vida começavam a se unir rapidamente. Ela relatou a sua infância humilde no orfanato da Rocinha, contando a história repetida pelas freiras sobre o seu resgate miraculoso durante a grande tempestade. O relato emocionado de Isabela sobre o seu resgate nas águas lamacentas confirmou as últimas e definitivas suspeitas do juiz Sérgio Machado. Ele não conseguiu mais conter a torrente de emoções reprimidas por décadas de sofrimento silencioso, e as lágrimas escorreram livremente pelo seu rosto maduro. Com a voz trêmula e embargada, ele confessou à jovem órfã que a marca de nascença em sua nuca era idêntica à da sua menina perdida. A revelação estonteante preencheu o quarto do hospital com uma energia divina e indescritível, paralisando a respiração de Isabela diante da magnitude absoluta daquele milagre maravilhoso. A jovem mãe levou as mãos à boca, tentando abafar o soluço alto que escapou de seus lábios trêmulos e ressecados pela angústia. A ideia de que o juiz temido e implacável, responsável por julgar o seu caso desesperador, era, na verdade, o seu pai biológico. Parecia um delírio. Sérgio estendeu os braços hesitantes, como se temesse que aquela visão sublime fosse desaparecer num piscar de olhos. E Isabela não pensou duas vezes. Ela lançou-se num abraço apertado e desesperado, afundando o rosto no peito largo do magistrado, sentindo finalmente o calor protetor de um pai amoroso e presente. O abraço prolongado curou instantaneamente as feridas invisíveis que sangraram durante 25 anos solitários no coração de ambos os sofredores. Sérgio acariciava os cabelos longos e escuros da sua filha recuperada, prometendo em sussurros emocionados que jamais a abandonaria novamente neste mundo cruel. Ele jurou pela sua própria vida que protegeria ela e o neto que estava a caminho com toda a fúria e o poder que possuía.
Isabela chorava de pura alegria e alívio incontestável, percebendo que Deus havia operado maravilhas inescrutáveis, usando a traição de Eduardo para reconduzi-la aos braços acolhedores da sua verdadeira família, para dissipar qualquer sombra de dúvida burocrática ou legal que pudesse surgir no futuro próximo. Sérgio solicitou imediatamente um exame laboratorial completo. A equipe médica de elite do hospital prontamente recolheu as amostras de DNA de ambos, garantindo a urgência máxima nos resultados conclusivos e indiscutíveis. Enquanto aguardavam no quarto silencioso, pai e filha passavam as horas conversando animadamente, tentando preencher a enorme lacuna de 25 anos roubados pelo destino. Cada sorriso tímido de Isabela iluminava a alma escurecida do juiz, trazendo de volta o homem bondoso que fora enterrado sob a toga preta da justiça implacável. Na manhã seguinte, os raios de sol invadiam o quarto do hospital, trazendo um calor suave que simbolizava a esperança renascida com esplendor. O médico responsável entrou no recinto segurando um envelope lacrado, contendo a confirmação científica do milagre que os corações deles já sabiam perfeitamente. Sérgio abriu o documento com as mãos levemente trêmulas, lendo a compatibilidade genética de quase 100% impressa no papel timbrado com grande clareza. Ele olhou para Isabela com um sorriso radiante e orgulhoso, entregando-lhe o laudo que oficializava a sua existência como a herdeira legítima e amada da ilustre família Machado. Enquanto a celebração do amor paternal e do reencontro sagrado acontecia no hospital de luxo, Eduardo apodrecia na cela fria da delegacia central. O empresário arrogante estava em choque absoluto, incapaz de compreender como a sua vitória iminente havia se transformado em um desastre total e humilhante. Ele esmurrava as grades de ferro enferrujado, gritando os nomes de políticos influentes e exigindo a presença imediata de seus advogados caros e famosos. O que ele desconhecia completamente era que a agressão brutal cometida contra Isabela havia despertado a fúria de um dos homens mais poderosos e influentes de todo o país. Camila, ao receber a notícia chocante da prisão em flagrante de seu amante violento, entrou em um estado de pânico absoluto e irracional. A filha do político corrupto viu os seus planos ambiciosos de glória e riqueza desmoronarem como um castelo de cartas diante de um furacão furioso. Ela tentou desesperadamente acionar os contatos obscuros do seu pai para liberar Eduardo da prisão preventiva. Mas as portas fechavam-se violentamente em seu rosto arrogante. O boato de que o agressor havia ofendido gravemente uma protegida do poderoso juiz, Sérgio Machado, espalhou-se rapidamente, afastando qualquer aliado covarde daquela causa perdida e manchada. Sérgio Machado, agora imbuído de uma força vital recém-descoberta e de um propósito inabalável, utilizou a sua rede de influência com precisão cirúrgica. Ele fez ligações estratégicas para o chefe de polícia e para promotores implacáveis, garantindo que Eduardo não recebesse nenhum privilégio ou benefício ilegal indevido. A justiça dos homens seria aplicada com o rigor máximo da lei, punindo a agressão física, as falsas acusações e as fraudes processuais evidentes e documentadas. O magistrado estava determinado a proteger a honra imaculada de sua amada filha, esmagando a prepotência do ex-marido abusivo sob o peso monumental das consequências jurídicas irrevogáveis. Com a alta médica oficialmente concedida e os papéis assinados, Sérgio preparou-se para levar Isabela ao lugar que sempre lhe pertenceu por direito divino. Ele dispensou a ambulância convencional e providenciou o seu próprio carro luxuoso, dirigindo com extrema cautela pelas ruas ensolaradas da Zona Sul carioca. Isabela observava a paisagem deslumbrante da cidade maravilhosa através do vidro fumê, sentindo-se a protagonista de um conto de fadas moderno e surpreendentemente real. O medo e a miséria ficaram para trás, substituídos por uma sensação de segurança profunda e inabalável, que apenas o amor protetor de um pai verdadeiro poderia proporcionar integralmente. A chegada à imponente mansão do bairro da Urca foi marcada por uma recepção calorosa e emocionada por parte dos antigos funcionários leais. A governanta idosa,
que trabalhava para a família Machado desde antes da tragédia climática fatal. Chorou compulsivamente ao reconhecer os traços marcantes na jovem. Ela abraçou Isabela com um afeto maternal genuíno, agradecendo fervorosamente a todos os santos do céu por devolverem a luz ao lar sombrio e entristecido. A Casa Gigante, antes um verdadeiro mausoléu de memórias dolorosas e poeirentas, subitamente encheu-se de vida, esperança cintilante e da promessa de novos e felizes começos familiares restaurados. Sérgio guiou a sua filha recuperada pelas escadarias de mármore branco brilhante, conduzindo-a até o segundo andar da vasta residência silenciosa e imponente. Ele parou diante de uma porta dupla de madeira entalhada e abriu-a lentamente, revelando um quarto impecavelmente limpo, decorado com tons pastéis delicados. Era o quarto que havia sido preparado para a bebê 25 anos atrás. Mantido intacto como um santuário de uma promessa que não morrera, Isabela caminhou maravilhada pelo ambiente aconchegante, tocando os móveis clássicos e sentindo que o seu lugar no vasto mundo sempre esteve reservado ali, esperando pacientemente o seu retorno. Ao final daquele dia exaustivo, carregado de revelações surpreendentes e de emoções avassaladoras, Isabela ajoelhou-se ao lado da grande cama macia e confortável. Ela segurou o crucifixo de ouro com firmeza renovada, elevando os seus pensamentos gratos ao Criador benevolente que orquestrou todos os dolorosos detalhes necessários. A dor da traição, a humilhação do julgamento cruel e a miséria do subúrbio foram apenas os instrumentos brutais usados para esculpir o seu destino maravilhoso. As lágrimas de tristeza foram definitivamente transformadas em lágrimas de pura alegria, consagrando o triunfo glorioso do amor incondicional sobre as sombras densas da maldade e ganância. O silêncio pacífico da noite na Urca embalou o sono tranquilo de Isabela, que pela primeira vez na vida adormeceu sentindo-se absolutamente segura e amada. O bebê no seu ventre parecia compartilhar daquela serenidade profunda, movimentando-se suavemente, como se celebrasse a nova vida esplêndida que estava prestes a iniciar. Sérgio velou o sono da filha da porta entreaberta, com o coração transbordando de uma gratidão silenciosa e de uma paz espiritual imensa. A justiça verdadeira havia sido servida de forma poética, provando que nenhuma mentira é capaz de esconder a luz divina e redentora da verdade imutável e soberana. O sol despontava no horizonte carioca, iluminando o majestoso prédio do tribunal, mas a atmosfera no gabinete de Sérgio Machado era de pura frieza. Sentado em sua poltrona de couro, o magistrado redigia o documento oficial que o afastava definitivamente do processo de divórcio. A lei exigia sua suspeição por laços consanguíneos com a vítima. Contudo, a saída da cadeira de juiz marcava o início de sua atuação implacável como um pai protetor. Ele usaria a vasta rede de contatos institucionais para desmascarar a farsa criminosa montada por Eduardo, garantindo rapidamente a verdadeira justiça de Deus. Enquanto o juiz preparava o cerco legal implacável, Eduardo definhava em uma cela úmida e mal cheirosa no subsolo da delegacia carioca. O empresário, outrora impecável em seus ternos italianos caríssimos, agora vestia o desespero de um animal encurralado. Ele exigia aos gritos a presença imediata de seus advogados renomados, ameaçando os guardas prisionais com o grande poder financeiro de seu futuro sogro político. A arrogância cega impedia-o de enxergar a gravidade abissal de sua real situação jurídica, acreditando piamente que o dinheiro sujo abriria facilmente as pesadas portas daquela prisão. No entanto, a realidade do lado de fora das grades enferrujadas era drasticamente diferente das ilusões de grandeza que alimentavam seu ego. Camila, a amante ardilosa que havia orquestrado a ruína de Isabela, assistia ao noticiário matinal em sua cobertura com absoluto e paralisante horror. O escândalo do espancamento de uma grávida dentro do tribunal vazou para a imprensa sensacionalista, acompanhado pelo boato de que a vítima era a herdeira perdida do temido juiz. O instinto egoísta falou mais alto, e ela decidiu cortar todos os laços afetivos com aquele homem perigoso.
O pai de Camila, um deputado federal com longo histórico de corrupção, convocou uma tensa reunião de emergência em sua mansão. Como a frieza típica dos políticos inescrupulosos. Ele ordenou que a filha fizesse as malas imediatamente e partisse para a Europa Ocidental. A ordem era muito clara. A família precisava desvincular o sobrenome da imagem manchada de Eduardo antes que o Ministério Público aparecesse. O amor superficial de Camila evaporou-se rapidamente perante a ameaça real de perder todos os privilégios financeiros, abandonando o amante covardemente à própria sorte imunda. Alheio à traição da sua cúmplice maldosa, Eduardo recebeu a visita da equipe jurídica, mas os rostos dos advogados não traziam consolo. Eles informaram ao cliente perplexo que o magistrado havia acionado secretamente o Conselho de Controle de Atividades Financeiras rapidamente. Uma devassa completa estava sendo realizada nas contas bancárias das empresas de Eduardo, rastreando cada centavo desviado e cada transação altamente suspeita. O castelo de areia erguido com o suor da esposa e consolidado por fraudes fiscais desmoronava velozmente, expondo a verdadeira face de um criminoso frio. A terrível notícia caiu sobre Eduardo como uma bigorna de chumbo, esmagando o resto de esperança doentia que habitava a sua mente. Ele percebeu, com um pavor gelado subindo pela espinha dorsal, que o pai biológico de Isabela não buscava apenas uma condenação criminal. Sérgio pretendia aniquilar completamente a existência social, financeira e empresarial do miserável que havia ousado machucar a sua filha tão amada. A fúria silenciosa do juiz era um poderoso mecanismo de destruição, operando dentro dos estritos limites judiciais para garantir a perda total do agressor. Na fria manhã seguinte, viaturas da Polícia Federal estacionaram bruscamente em frente à sede da imponente empresa de Eduardo no Rio de Janeiro. Agentes fortemente armados e auditores fiscais invadiram os luxuosos escritórios envidraçados, cumprindo mandados de busca e apreensão expedidos criminalmente. Computadores caros, caixas repletas de documentos contábeis forjados e discos rígidos com provas irrefutáveis de lavagem de dinheiro foram impiedosamente confiscados. O pânico espalhou-se entre os funcionários apavorados, enquanto a televisão transmitia ao vivo a derrocada vergonhosa do homem, que se julgava incrivelmente superior às leis divinas. O golpe final contra a fortuna suja de Eduardo veio sob a forma de um bloqueio judicial imediato de todos os bens materiais, as contas bancárias abarrotadas, os sofisticados carros esportivos importados e a própria mansão no Leblon, de onde Isabela havia sido expulsa cruelmente, foram indisponibilizados. O longo império financeiro, construído sobre sólidos alicerces de mentiras constantes, subornos vergonhosos e a exploração do trabalho exaustivo de uma mulher honesta, ruiu em horas, sem recursos para pagar a caríssima banca de advogados. Eduardo viu-se abandonado por todos os antigos bajuladores, desesperado e encurralado em sua cela solitária. O ex-marido abusivo gastou seu único telefonema permitido por lei para ligar diretamente para Camila. A voz feminina que atendeu a rápida ligação transatlântica soou totalmente fria, distante e carregada de um profundo e cortante desprezo. Ela riu ironicamente das súplicas patéticas do prisioneiro, afirmando que jamais sujaria as suas mãos para salvar um criminoso agressor de mulheres. O som contínuo do telefone, sendo desligado abruptamente, ecoou na mente obscura de Eduardo como o fechamento trágico das grandes portas do inferno. A misteriosa lei do retorno, tantas vezes ignorada pelos homens soberbos e proclamada pelas orações dos oprimidos, manifestava-se com precisão assustadora. Eduardo havia plantado fortes ventos de traição cruel, semeado a pura ganância desmedida e regado ambições com as lágrimas tristes de sua esposa. Agora, a tempestade implacável da verdadeira justiça divina colhia os frutos podres dessas escolhas tenebrosas, triturando a sua frágil vida sem qualquer misericórdia. O homem prepotente estava reduzido a um mero e simples número no lotado sistema prisional carioca, enfrentando o grande abismo da sua loucura.
distante de todo aquele inferno midiático e do ambiente tóxico das velhas prisões. Isabela vivia os seus longos dias envolta numa paz maravilhosa. A suntuosa e imensa mansão na Urca, inundada pela luz do sol e pelo calor humano constante, transformara-se num incrível refúgio de amor. Sentada muito confortavelmente no grande jardim florido, ela acariciava o lindo ventre, ouvindo os passarinhos cantarem alegremente nas árvores centenárias e muito protetoras. A ausência do medo brutal e a grande certeza de estar amparada por um bom pai permitiam que ela desfrutasse dessa linda doçura. Apesar das terríveis notícias constantes sobre a iminente condenação criminal de seu ex-marido cruel, Isabela não sentia desejo de sombria vingança. Sua bela alma, moldada pelas difíceis orações do humilde orfanato e purificada pelo injusto sofrimento constante, abrigava apenas uma profunda gratidão celestial. Ela compreendia intimamente que a verdadeira justiça de Deus já operava de maneira incrivelmente impecável, punindo sem que ela precisasse sujar suas mãos. O único e importante foco da jovem grávida era cuidar da própria saúde física e preparar tranquilamente o delicado enxoval completo da sua bebê. O juiz, Sérgio Machado, ao retornar para o conforto de casa no final das tardes cansativas, deixava a pesada armadura de autoridade no cabideiro. O olhar outrora sempre severo e frio suavizava-se rapidamente ao avistar a amada filha sorridente, revelando o honrado homem amoroso, há muito esquecido. Ele passava incontáveis horas conversando preciosas amenidades com Isabela, lendo bonitos livros clássicos em voz alta e sentindo os pequenos e emocionantes chutes infantis. O grande milagre daquele reencontro abençoado havia restaurado integralmente a sua fé divina, curando maravilhosamente as velhas feridas da alma sofredora. A gigantesca teia de corrupção sistêmica, desvendada pelas intensas investigações contra Eduardo, revelou perigosas ramificações políticas da família de sua leviana amante. O diligente Ministério Público, agindo com impressionante rapidez cirúrgica e rigorosa independência processual, encontrou grandes provas contundentes de milionárias propinas obscuras e lavagem de dinheiro. O corrupto e conhecido deputado perdeu repentinamente o seu valioso foro privilegiado parlamentar, sendo formalmente e imediatamente denunciado e afastado de suas grandiosas funções públicas. O sólido e intocável império de pura arrogância política ruía perante os olhares de um país cansado da grande impunidade histórica. Camila, que acreditava estar bastante segura, desfrutando luxos muito extravagantes nas ruas chiques de Paris, foi capturada por forte ação da Polícia Internacional. A justiça brasileira logo expediu rapidamente um rígido mandado de prisão preventiva absoluta contra a irresponsável socialite foragida, acusando-a de ser sócia cúmplice direta. A lamentável e sombria imagem da jovem mulher, perversamente orgulhosa, sendo brutalmente algemada em solo estrangeiro, circulou na mídia, destruindo para sempre seu futuro. Ela amargurava terrivelmente na triste frieza de uma prisão francesa, sentindo as graves consequências severas daquela sua extrema vaidade cega. O tenso julgamento criminal definitivo de Eduardo aproximava-se de forma avassaladora, sem existir qualquer pingo de perspectiva lógica de perdão ou absolvição milagrosa. Seu péssimo e inexperiente novo advogado público, designado devido à completa falência financeira repentina, pouco argumentava perante a formidável muralha de provas inegáveis. As sérias acusações de pesada agressão física doméstica severa contra uma grávida, atreladas ao gigantesco crime cibernético e financeiro milionário, formavam um caso esmagador. A gelada e grande sombra assustadora de uma solitária penitenciária projetava-se ameaçadoramente no obscuro horizonte do falido homem de imensurável prepotência cega, nas solitárias e excessivamente geladas madrugadas, na carceragem provisória lotada. O mortal silêncio opressivo obrigava Eduardo a confrontar arduamente todos os seus fantasmas obscuros. A nostálgica e triste lembrança do doce olhar apaixonado de Isabela, nas épocas da humilde extrema pobreza, torturava profundamente a sua perturbada mente doentia.
Ele cruelmente percebia que trocara o precioso e leal amor celestial de uma íntegra esposa por vazias e destrutivas ilusões de falso e passageiro poderio. O lacerante e verdadeiro forte arrependimento perfurava dolorosamente sua dura alma orgulhosa. Mas era excessivamente tarde para consertar tantas atrocidades nefastas. O escandaloso e completo contraste maravilhoso entre a abençoada divina redenção familiar da vítima sofredora e a irremediável, cruel condenação representava puro karma celestial. Enquanto Eduardo vergonhosamente afundava na mais triste escória nojenta da prisão, terrivelmente humilhado pelos detentos furiosos, Isabela intensamente florescia cercada de sincero carinho amoroso. A bondosa moça, tragicamente expulsa pelos antigos falsos, conhecidos como lixo imprestável, caminhava como uma rainha respeitada dentro da grandiosa e histórica mansão carioca. A velha sociedade carioca invejosa calava-se completamente perante o incrível triunfo monumental da bondade divina daquela grande e sofredora heroína, movido intimamente por um intenso e firme senso de eterno e necessário encerramento emocional para sua amada filha. O juiz Sérgio fez uma dramática visita, caminhando discretamente pelos longos e sombrios corredores gradeados da asquerosa velha cadeia assustadora. O magistrado pacientemente sentou-se na reservada pequena sala, isolada do frio parlatório. O ex-empresário, humilhado, surgiu vergonhosamente arrastando os chinelos, com o laranja uniforme prisional rasgado, totalmente humilhado pelos olhos atentos do sábio justiceiro e pai feroz. Eduardo, que antes batia imponentemente na alta mesa do imaculado sagrado tribunal judicial, recuou covardemente, sentindo grande terror congelante. O juiz implacavelmente não elevou a voz em nenhum único breve momento tenso, mas proferiu gélidas e diretas pesadas, palavras como veneno de lâmina afiada. Ele rispidamente comunicou ao criminoso, trêmulo, que a meiga Isabela jamais se prestaria ao baixo papel de cruzar os angelicais olhos com o seu asco. A bela jovem estava unicamente concentrada na magnífica mágica gestação divina, cercada de paz absoluta e grande glória terrena. Alheia àquela lama tão podre e fétida, o absoluto e brutal esquecimento seria o pior terror infligido eternamente ao pequeno agressor, marcando profundamente seu miserável destino. Na belíssima mansão, os calorosos, alegres preparativos, encantadores para o belo nascimento iminente da linda bebê, perfumavam deliciosamente todo o amplo ambiente e grandes salões. Atenciosas idosas funcionárias rapidamente guardavam carinhosamente macias mantas rosas nos guarda-roupas, enquanto delicados móveis perfeitamente enfeitavam magicamente aquele cantinho tão aguardado de esplendoroso aconchego e ternura. O abençoado e pequeno marcante crucifixo dourado repousava quietamente, brilhando na nobre caixa avermelhada, lembrando eternamente do sombrio, mas milagroso e divino, lindo longo trajeto vitorioso. Ele agora eternizava amor, muito tranquila e plenamente confortavelmente instalada no acolhedor e grande terraço externo arejado. A meiga futura mãe observava emocionada a lua cintilante carioca aparecer majestosa. Ela maravilhosamente sentiu o agudo pontado, feliz de uma contração reveladora muito profunda, sinalizando bravamente que a linda garotinha desejava ardentemente nascer de forma vitoriosa, sorridente e sem nenhum pingo de amargo pânico paralisante indesejado. Isabela docemente repousou as macias pequenas mãos quentes em sua sagrada barriga, protetora, suspirando longamente feliz. A sombria noite enevoada definitivamente terminara para abrir belamente espaço ao resplandecente sol dourado, purificador de vidas renovadas. Imediatamente escutando atento o doce e fraco maravilhoso, pequeno sussurro maternal glorioso, Sérgio Machado correu apressado pela longa larga escada, vibrando inteiramente seu coração pulsante. Ele gentilmente ergueu suavemente com grande forte cuidado protetor o frágil corpo da adorada bela filha, carinhosamente acomodando-a dentro do grande veloz carro luxuoso prateado. A lei implacável e dolorosa, de pura destruição kármica,
Aprisionara definitivamente as feias malvadas, bestas, desumanas, invejosas, enquanto protegia firmemente a imaculada graça bondosa suprema. A grande, fantástica, poética jornada finalmente glorificava grandemente a justa misericórdia e abençoava lindamente as chorosas e persistentes grandes almas brasileiras. O trajeto noturno pelas ruas iluminadas do Rio de Janeiro parecia um borrão de luzes e sombras aos olhos ansiosos do juiz Sérgio Machado. Ele segurava a mão de Isabela com firmeza, transmitindo uma força silenciosa, enquanto a jovem respirava fundo a cada nova contração. A dor física do parto misturava-se a uma alegria indescritível, pois ela sabia que estava prestes a dar à luz rodeada pelo amor que sempre desejou. O hospital de luxo já estava preparado para recebê-los com a máxima urgência, garantindo que a herdeira da família chegasse ao mundo com toda a segurança necessária. Já instalada no quarto espaçoso e confortável da maternidade, Isabela apertava o lençol branco enquanto a equipe médica monitorava os batimentos cardíacos do bebê. Em sua mente, ela recitava orações fervorosas à Nossa Senhora Aparecida, agradecendo pela jornada tortuosa que a conduzira até aquele momento de redenção. O contraste com os dias sombrios no subúrbio e a solidão da pensão barata era gritante, reafirmando sua fé absoluta nos desígnios maravilhosos de Deus. Sérgio permanecia ao seu lado inabalável, acariciando seus cabelos úmidos e sussurrando palavras de encorajamento, prometendo que o sofrimento havia ficado definitivamente no passado obscuro. A madrugada carioca avançava silenciosamente, quando o choro forte e vigoroso da recém-nascida ecoou pelas paredes do centro cirúrgico, quebrando a tensão acumulada. Isabela abriu os olhos exaustos, mas brilhantes, estendendo os braços fracos para receber o pequeno milagre embrulhado em mantas aquecidas. Ao sentir o calor da filha contra o seu peito, todas as humilhações e tristezas vividas ao lado de Eduardo desapareceram como fumaça ao vento. Ela chorava de pura gratidão, beijando o rostinho rosado da criança que representava a vitória do amor genuíno sobre a ganância desmedida e a crueldade implacável dos homens arrogantes. O juiz Sérgio Machado, o homem temido por suas sentenças duras no Supremo Tribunal, desabou em prantos ao segurar a neta pela primeira vez. Ele observava os traços delicados da bebê, encontrando neles a continuidade da vida, que a enchente trágica da Rocinha tentou lhe roubar há décadas. Com as mãos trêmulas, ele beijou a testa da pequena, prometendo protegê-la de toda a maldade que envenena as relações humanas na sociedade corrupta. Aquele momento sagrado no hospital selava definitivamente a cura de sua alma dilacerada, preenchendo o vazio existencial com uma luz divina de esperança e renovação familiar. Como um sorriso sereno, Isabela olhou profundamente nos olhos marejados do seu pai, recém-descoberto, e anunciou o nome escolhido para a criança esperada. Ela se chamaria Maria Vitória. Uma homenagem dupla à santa padroeira que guiou seus passos na escuridão e ao triunfo indiscutível da verdade. Sérgio assentiu emocionado, concordando que nenhum nome poderia ser mais perfeito e simbólico para representar a trajetória de superação daquela família reconstruída. A pequena Maria Vitória dormia pacificamente no colo do avô Babão, completamente alheia às tempestades devastadoras que antecederam o seu nascimento tão desejado e abençoado pelos céus misericordiosos. A milhares de quilômetros daquela bolha de felicidade e amor incondicional, a dura realidade do sistema prisional esmagava o corpo e a mente de Eduardo, acordado pelo barulho estridente das grades de ferro sendo abertas. Ele enfrentava mais um dia de humilhações e trabalhos braçais exaustivos na penitenciária. O ex-empresário prepotente, que antes ditava ordens em seu escritório luxuoso de vidro e aço, agora lavava o chão imundo do pátio sob o olhar severo dos guardas. A sua beleza arrogante havia murchado, dando lugar a um rosto abatido, marcado pelas profundas olheiras do arrependimento tardio e da insônia constante. As noites de Eduardo eram assombradas por pesadelos terríveis, onde a imagem de Isabela caindo no chão frio do tribunal se repetia incessantemente.
Ele escutava o choro agoniado da ex-esposa grávida, ecoando em sua cela minúscula. Um lembrete torturante da brutalidade covarde que destruiu sua própria vida. A ganância e a vaidade o haviam cegado de tal forma que ele jogou fora um diamante raro em busca de bijuterias, sem qualquer valor moral. A dor do remorso rasgava o seu peito diariamente. Mas a justiça divina não permitia que ele encontrasse perdão, condenando-o à solidão eterna e amarga. A sorte de Camila não foi menos desastrosa, provando que as sementes da traição e da maldade geram apenas colheitas amargas e devastadoras. Extraditada da Europa e abandonada por seu pai político, que tentava desesperadamente salvar a própria pele da operação contra a corrupção sistêmica. Ela sucumbiu. A patricinha mimada perdeu todo o glamour, sendo forçada a dividir uma cela superlotada com mulheres endurecidas pelo crime e pela violência urbana brasileira. O dinheiro roubado não pôde comprar a sua liberdade ou o seu conforto, reduzindo a sua existência arrogante a um mar de lágrimas, desespero e puro ostracismo. A alta médica de Isabela foi celebrada com grande alegria pelos funcionários da imensa mansão na Urca, que haviam preparado uma recepção digna de realeza. O carro luxuoso de Sérgio Machado cruzou os grandes portões de ferro batido, trazendo para casa as duas joias mais preciosas de toda a sua vida. O aroma doce de flores frescas invadia os corredores espaçosos, espantando de vez as sombras do passado trágico que por tanto tempo habitaram aquele lar. Isabela caminhou pelos salões com a filha nos braços, sentindo uma paz celestial e a certeza absoluta de que finalmente pertencia a uma família. A transformação do juiz Sérgio Machado virou um assunto recorrente e admirado nos corredores silenciosos e austeros do Supremo Tribunal de Justiça Carioca. O homem de coração de gelo, cujas sentenças implacáveis faziam tremer os criminosos mais perigosos, agora exibia um brilho caloroso e humano em seus olhos. Ele diminuiu drasticamente a sua carga de trabalho excessiva, priorizando os momentos preciosos ao lado da filha amada e da neta, que crescia saudável e sorridente. A sua antiga dor profunda havia sido curada pela presença luminosa de Maria Vitória, que ensinava ao avô as belezas das coisas mais simples. O quarto da bebê, decorado com tons pastéis e móveis clássicos de madeira nobre, tornou-se o centro de gravidade daquela grande e silenciosa casa. Isabela passava as tardes sentada na poltrona de amamentação confortável, cantando antigas cantigas de ninar que havia aprendido com as freiras bondosas do orfanato. Ela observava a respiração tranquila da filha, maravilhada com o milagre da vida, e grata pela intervenção divina que a salvou do abismo escuro da miséria. Ser mãe era a sua maior vocação e o seu maior orgulho. Uma missão sagrada que ela cumpria com devoção absoluta e infinito amor materno. Movida por um profundo senso de gratidão e justiça social, Isabela decidiu usar a vasta influência de sua nova família para ajudar outras pessoas. Ela fundou uma grande instituição de caridade voltada para o amparo de mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza nas favelas cariocas. A jovem senhora não se esqueceu das suas raízes humildes na comunidade da Rocinha, transformando a dor da sua própria rejeição em um escudo protetor para os necessitados. Sérgio financiou integralmente o projeto humanitário, orgulhoso da nobreza de caráter e da imensa bondade que habitavam o coração de sua única herdeira. O tempo passou rápido e sereno, e logo chegou o aguardado dia do batizado da pequena e sorridente Maria Vitória, na imponente capela particular da família. O evento foi planejado com requinte e sobriedade, reunindo apenas os amigos mais íntimos e leais, distantes da falsidade hipócrita da alta sociedade carioca. Isabela escolheu um vestido branco deslumbrante, mas de corte muito simples e elegante, refletindo a pureza da sua alma perdoadora e a sua essência bondosa. O altar da igreja estava lindamente adornado com rosas brancas perfumadas, simbolizando o amor puro e a paz espiritual que agora reinavam supremos em suas vidas. Durante a bela e comovente cerimônia religiosa sagrada, um momento de extrema emoção
e profundo significado paralisou todos os presentes na capela iluminada. Sérgio Machado aproximou-se da pia batismal de mármore branco com passos lentos, segurando com reverência o velho e amasso crucifixo de ouro maciço nas mãos. Com os olhos banhados em lágrimas de pura felicidade, ele colocou a joia sagrada e restaurada ao redor do pequeno pescoço da sua neta adormecida, o objeto que um dia simbolizou a perda trágica e a dor lancinante, agora consagrava a união familiar eterna, a grande resiliência heróica e a fé invencível. O Padre bondoso, que conhecia profundamente as duras provações enfrentadas por aquela família marcada por tempestades climáticas e tragédias humanas, proferiu palavras tocantes. Ele falou sobre as misteriosas tempestades da vida, que muitas vezes destroem os telhados das nossas casas humildes, apenas para nos forçar a enxergar as estrelas divinas. A sua bela homilia ressaltou a grande importância do perdão verdadeiro, não como uma fraqueza humana, mas como a libertação gloriosa das correntes opressivas do passado doentio. Isabela escutava atentamente cada palavra abençoada, sentindo que o seu amargo ciclo de imensa dor, sofrimento e muitas perdas havia sido finalmente encerrado de maneira triunfal. Na mesma manhã ensolarada e abençoada do batizado de luxo, a televisão da modesta e quente sala de recreação do presídio exibia imagens da missa. Eduardo observava a tela com o coração transbordando de uma inveja sombria e de uma tristeza agonizante que o sufocava lentamente sem qualquer piedade. Ele viu a linda mulher que havia covardemente desprezado brilhando intensamente em sua nova e digna vida, cercada de enorme respeito, proteção paterna e muito amor incondicional. Aquela grande visão inesquecível foi a sua condenação definitiva, a cruel e verdadeira punição eterna por ter tentado desafiar irresponsavelmente as perfeitas leis morais do Criador, para selar magicamente a jornada épica de profundas dores emocionais, intensas perdas familiares e maravilhosos reencontros divinos. Isabela e Sérgio organizaram um passeio especial. Ao final da tarde festiva do grande batizado, eles decidiram subir até o alto do Morro do Corcovado, um lugar emblemático e sagrado. A cidade do Rio de Janeiro estendia-se magnificamente lá embaixo, exibindo o dramático e belo contraste eterno entre as imensas favelas sofridas e as ricas mansões. Eles queriam apresentar a pequena Maria Vitória aos grandes braços sempre abertos do belíssimo monumento histórico, agradecendo pessoalmente pela gigantesca misericórdia celestial concedida de forma tão bela. O entardecer carioca tingia o imenso céu tropical, com vibrantes e quentes tons de laranja, vermelho e roxo, criando um espetáculo natural deslumbrante e inesquecível. O vento fresco que soprava do vasto oceano balançava suavemente os cabelos escuros de Isabela, que carregava a filha adormecida, protegida junto ao seu peito carinhoso. Sérgio caminhava ao seu lado de forma majestosa, com a postura reta e o coração absolutamente leve, sentindo-se o homem mais rico de toda a terra. A grandiosa estátua do imponente Cristo Redentor erguia-se soberana no topo do pico rochoso, abençoando silenciosamente a metrópole dividida e as almas que buscavam a tão sonhada paz. Olhando lá do alto para a enorme e complexa extensão de toda a cidade maravilhosa, Isabela refletiu com maturidade sobre o seu longo e difícil caminho. Ela pensou nas muitas noites solitárias de choro na estreita e pobre cama do quarto de empregada, nas dolorosas traições do marido enganador e falso. Lembrou-se do terrível e inaceitável espancamento covarde sofrido dentro daquele frio tribunal. Um ato bárbaro que revelou o pai-herói que ela acreditava jamais possuir na vida. Tudo havia sido minuciosamente desenhado pelos anjos divinos para conduzi-la exatamente até aquele exato e maravilhoso ponto iluminado e repleto de grande paz celestial eterna. Sérgio passou o braço protetor em torno dos ombros delicados de sua amada filha, abraçando-a com a enorme ternura que havia guardado por 25 anos. Ele apontou orgulhosamente para a grandiosa cidade espalhada abaixo deles, declarando com profunda emoção que toda a justiça verdadeira
sempre prevalece sobre a enganosa mentira terrena. O amor familiar, a bondade no coração e a grande fé em Deus eram as únicas e reais riquezas que os homens gananciosos jamais poderiam comprar ou usurpar. Isabela encostou a sua cabeça de forma carinhosa no ombro do juiz, concordando silenciosamente com aquela profunda sabedoria paterna, conquistada à base de muito choro doloroso. A pequena e doce Maria Vitória abriu os seus curiosos olhinhos brilhantes, observando admirada a enorme e divina face de pedra do formoso Cristo que os abrigava protetoramente. Um leve e angelical sorriso inocente desenhou-se na sua boquinha rosada, como se ela também compreendesse, de forma mágica, o grande significado daquele milagroso abraço familiar imortal. As gigantescas e escuras sombras do vergonhoso orgulho, da terrível ganância destruidora e da triste desigualdade social ficavam perdidas lá embaixo, esmagadas sob o peso da verdadeira virtude. A roda da misteriosa e justa vida girou com precisão assustadora, honrando maravilhosamente a inocência pura e castigando impiedosamente toda a crueldade mesquinha dos vilões sem coração. A noite finalmente abraçou a agitada cidade iluminada do Rio de Janeiro, acendendo pontinhos de esperança em milhares de janelas anônimas espalhadas pelos bairros cariocas. A marcante e inesquecível história de lágrimas dolorosas, justiça divina e redenção celestial chegava ao seu lindíssimo e merecido desfecho triunfal, sob as brilhantes estrelas prateadas. As sublimes e divinas recompensas foram grandemente entregues com generosidade infinita, eternizando o forte e inabalável amor de uma mãe devota e o glorioso perdão absoluto. O sagrado amanhã prometia doces e novos horizontes brilhantes de paz contínua para os puros, provando categoricamente que o amor de Deus jamais abandona os seus valentes filhos.